Evangelho de Lucas, capítulo 1 e o versículo 5. E agora, se você quiser se pôr em seus pés, para que possamos fazer a leitura em nome de Jesus. Glória a Deus. Diz assim o versículo 5: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote de nome Zacarias, da turma de Abias, e sua esposa era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E ambos eram justos diante de Deus, andando sem culpa em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor, e eram irrepreensíveis. E eles não tinham filho, porque Isabel era estéril, e ambos estavam avançados em idade. E aconteceu que, enquanto ele exercia o sacerdócio perante o Senhor, na ordem da sua turma, segundo o costume do sacerdócio, coube-lhe por sorte queimar incenso ao entrar no templo do Senhor. E toda a multidão do povo estava fora, repita comigo, fora, orando a hora do incenso. E ali lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar de incenso. E quando Zacarias o viu, ficou perturbado, e o medo caiu sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e a tua esposa Isabel te dará um filho, e tu chamarás o seu nome de João. E tu terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Versículo 19. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que permaneço na presença de Deus, e sou enviado para falar-te e para mostrar-te essas alegres notícias. E eis que tu ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que essas coisas se cumprirem, porque tu não crestes nas minhas palavras, que se cumprirão ao seu tempo. Agora o versículo 63 e 64, e nós encerramos a leitura. Versículo 63. E pedindo Zacarias uma tábua de escrever, escreveu, dizendo: O seu nome é João. E todos se maravilharam. E sua boca foi aberta imediatamente, e soltou-se a sua língua, e ele falava, louvando a Deus. E você pode se assentar, dando glória, em nome de Jesus. Feche seus olhos, encurve suas cabeças. Eu quero juntar a minha oração com a oração que já foi feita aqui nessa noite. Soberano Deus e meu eterno Pai, a tua palavra, Senhor, foi lida. Pai querido, nos aconchega, Pai, com tua presença nessa noite. Fala aquilo, Senhor, que precisamos ouvir, que necessitamos escutar da tua parte. Deus querido e Deus amado, nos fortalece, fala em nossos corações, repreende toda a distração, tudo aquilo que chama a atenção dos teus pequenos, Pai, no culto, para a glória do teu nome, ó Pai. Fala conosco, permaneça conosco, e você comigo diz amém e amém, em nome de Jesus. Como eu sempre digo, o servo, ele é obediente ao seu Senhor. Quando eu estava vindo no caminho, eu queria pregar uma mensagem, eu queria pregar sobre Ezequiel 47, e quando eu estava aqui, o Senhor falou para mim pregar neste texto. Ao decorrer do culto, Deus vem falando e confirmando a palavra que o Senhor queria falar em nossos corações. Deus usou o pastor Edson para falar sobre João Batista no deserto. As irmãs louvaram sobre João Batista, e então o Senhor confirmar aquilo que Ele tinha colocado em meu coração. Então eu peço que você empreste o teu coração para mim um pouquinho nessa noite, porque o Senhor, eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai falar em teu coração grandes coisas nessa noite. Amém? Irmãos, o evangelho que lemos é o evangelho de Lucas. O evangelho de Lucas, ele é um evangelho que foi escrito pelo próprio Lucas.
dois livros da Bíblia que têm a autoria de Lucas, que é o livro de Lucas e é o livro de Atos dos Apóstolos. Tem alguns que ainda colocam em Hebreus como a autonomia de Lucas, porque ninguém sabe quem que foi o autor do livro de Hebreus. Só que na escrita de Lucas, na escrita de Atos dos Apóstolos, a escrita deste personagem, Lucas, que era um médico e era evangelista. Lucas não era apóstolo de Jesus. Lucas veio depois de Jesus ter subido ao céu. Lucas, que era um médico evangelista, a escrita dele é muito parecida entre Atos dos Apóstolos e no livro de Lucas. Por quê? Porque no início dos dois livros, no capítulo 1, tanto no capítulo 1 de Atos, quanto no capítulo 1 de Lucas, Lucas ele começa a escrever direcionando para um homem, e esse homem, Lucas o chama como Teófilo. Lucas está escrevendo um testamento, Lucas está escrevendo um livro, e Lucas está escrevendo um livro direcionado a uma pessoa. Entenda, o livro de Atos e o livro de Lucas não foi primariamente direcionado a mim e você. O livro de Atos e o livro de Lucas foi primariamente direcionado a Teófilo. E quem que era Teófilo, que pregador? Não estou te entendendo. Quando ele está direcionando este livro, ele está escrevendo: ó, excelentíssimo Teófilo, a mim me cabe revelar essas verdades a qual se passaram e irão de se cumprir ao decorrer do tempo. E a palavra Teófilo significa, a palavra Teófilo, quando ele está dizendo uma palavra para aquele homem, para aquele autor, Teo significa Deus, e Filo significa amigo. Quando ele está direcionando uma mensagem para Teófilo, ele está dizendo: Teófilo, a mim cabe revelar esta palavra primeiro para você. Porque ele está dizendo para um homem que ele não identifica o nome, mas ele chama este homem de amigo de Deus. Teo significa Deus e Filo significa amigo. Ele está dizendo: ó excelentíssimo, amigo de Deus, a mim cabe revelar estas verdades que se passaram e irão de se cumprir no teu tempo. Mas Melque, por que ele não revelou o nome daquele homem? Melque, por que ele não disse o seu nome de nascimento? Porque para Deus não importa, o que importa é tua identidade com Ele. Não entendi, pregador. Tem gente que vem para a igreja achando que o título que vai levar ele à intimidade. Eu estou na igreja porque eu sou pastor, eu estou na igreja porque eu tenho teologia, eu vou lá porque eu tenho responsabilidade, o meu título está sobre mim. Só que Lucas está mostrando, não importa se ele era governador, se ele era pastor, se ele era teólogo, não importa se ele tinha algum título, o mais importante é que ele era amigo de Deus. E tem pessoas, olha para mim, que estão colocando o título na frente da intimidade. O que você é? Eu sou pastor, mas é íntimo com Deus. O que você é? Eu sou teólogo, mas é íntimo com Deus. Deus estava mostrando: Lucas, escreve primeiro para ele. Por que, Senhor? Porque de madrugada ele me busca. Lucas, escreve primeiro para ele. Por que, Senhor? Porque na madrugada ele fala comigo. Lucas, escreve primeiro para ele. Por que, Senhor? Porque ele é o meu amigo. Deixa eu dizer algo para você aqui e eu já volto para o tema da mensagem. O Senhor, ele tem servo, o Senhor, ele tem filhos, mas o Senhor, ele tem amigo. Nem todo servo é filho, mas nem todo filho é amigo de Deus. Sabe por quê? Porque Noé estava na terra, mas nunca foi chamado de amigo de Deus. Agora, quando estava no tempo de Abraão, Deus falou: a mim me cabe revelar o que vou fazer com esta cidade, e vou dizer para Abraão, porque Abraão é o meu amigo. Deixa eu dizer algo aqui para você. Deus quer te dar
uma injeção de ânimo e quer te dizer nessa noite: não importa o que os homens estão dizendo lá fora, não importa o teu título lá fora, não importa o teu título aqui dentro, o que te garante é íntimo com Deus. Se for íntimo com Deus, Deus está dizendo: você não vai ficar disperso. Se for íntimo com Deus, Deus está dizendo: você não vai ficar nadando no meio da tempestade. Se for íntimo com Deus, você não vai ficar que nem folha seca. O que é folha seca? Bate o vento, ele vai para a direita, bate o vento, ele vai para a esquerda. Mas o servo de Deus é como? O servo de Deus, ele tem os pés plantados na rocha, e aquilo que vai acontecer, Deus fala: vou revelar primeiro a você, vou revelar para você primeiro, vou te dizer primeiro. Foi por isso que Lucas estava escrevendo: Teófilo, a ti escrevo essas palavras. Pastor Eduardo, Lucas está liberando uma palavra primeiro para Teófilo, antes de qualquer pessoa. Lucas, ele é estratégico. Por que Lucas é estratégico, Ed? Porque ele sabia que se aquela mensagem que ele estava entregando para Teófilo fosse diretamente em teu nome, Teófilo morreria. Por quê? Porque Teófilo era um homem dentro do governo romano, e o governo romano era o governo que afligia os cristãos, e tinha um homem que estava dentro do governo romano que era cristão. Lucas estava mostrando: se eu dizer o nome dele, vão matar ele, então eu vou matar 2 coelhos com uma pedrada só. Primeiro, eu vou mostrar que intimidade vale mais do que o seu nome. Segundo, eu vou mostrar que Deus, ele age às vezes em secreto. Ninguém sabe que Teófilo é cristão, mas Deus está revelando uma mensagem para ele. Ninguém sabe que Teófilo, ele crê em Deus, mas Deus está dizendo: a ti eu vou revelar primeiro do que a eles. O livro de Lucas começa assim. O livro de Lucas começa com Lucas liberando uma mensagem para um homem. E aí ele está dizendo: pastor Eduardo, vou te falar sobre as coisas que aconteceram e que irão acontecer. Então esse livro, ele tem um conteúdo histórico, a história, e profético, coisas que irão acontecer. Então Lucas está escrevendo, ele está dizendo: olha, naqueles tempos, não era o tempo dele, naqueles tempos, existia um sacerdote com o nome de Zacarias, e ele e tua esposa era retos diante do Senhor, e irrepreensíveis diante dos homens. Lucas, ele está dizendo que aquele sacerdote, diferente do sacerdote que tinha no período de Jeremias, que eram adúlteros, diferente do sacerdote que tinha no tempo de Ezequiel, que eram idólatras. Não, este sacerdote era justo diante de Deus e irrepreensível diante dos homens. Ou seja, ele tinha nome, ele tinha intimidade, ele tinha crédito com Deus. Lucas está nos relatando sobre a história de um homem que viveu com Deus durante muitos anos. Lucas está nos relatando a história de um homem, pastor Eduardo, que deu a sua vida para o Senhor. Por que deu a sua vida? Porque todo sacerdote primeiro se torna um levita, depois se torna um sacerdote. Mas o menino que quer ser sacerdote, ele começa a estudar com 6 anos de idade, para quando tiver com 12 anos de idade, se apresentar no bar mitzvah, que era quando ele se colocava de frente ao sacerdote principal e tinha que recitar os textos da Bíblia. Então Zacarias, sendo um menino que queria ser sacerdote, Zacarias cresceu estudando. 6 anos de idade ele começa a estudar a palavra do Senhor. Com 12 anos de idade, Zacarias passa pelo bar mitzvah e é aprovado. E agora ele passa pelo levita e se torna então sacerdote. Ele teve vida com Deus, ele teve vida em abundância, ele teve um crédito perante o povo de Deus.
E diferente do que todos pensam, pessoas que têm vida com Deus também têm problemas. Pessoas que têm vida no altar também têm dificuldade. Porque tem uns crentes carnudo, cheio do capeta, que quando vê alguém caído, vê alguém passando por uma dificuldade, quando vê um pregador que a porta se fechou, quando vê um cantor que a porta se fechou, quando vê uma família que a enfermidade entrou dentro dela, ele já começa a dizer: a enfermidade entrou porque estava em pecado. Ele já começa a dizer: a porta se fechou porque estava em pecado. Aquilo não deu certo porque estava em pecado. Mas quando Lucas começa a escrever, ele está dizendo: eles eram retos, eles eram justos, mas a mulher dele era estéril. Aí tem esses crentes carnudão dentro da igreja, que ele nem levanta, não coloca uma alma para dentro, pastor. Não evangeliza uma alma, não coloca uma pessoa aqui dentro, pelo menos para escutar a palavra. Não entrega um panfleto, não faz 20 minutos de oração em casa para que Deus haja no culto. Aí quando vê alguém caído, ele quer dizer: está assim porque pecou. Quando vê a porta fechada, ele vai dizer: a porta se fechou porque estava em pecado. Deus está dizendo: não é desse jeito, porque tem gente que tem vida com Deus, tem gente que tem vida de oração, tem gente que tem vida de intimidade, mas Deus permite o vento passar. Tem gente que tem vida de intimidade, mas Deus permite o fogo se levantar. Tem gente que tem vida de intimidade, pastor, mas Deus permite talvez a enfermidade bater na porta, talvez o dinheiro faltar. Ei, quando Davi começa a escrever os Salmos 23, Davi vai escrever: o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Senhor, pode faltar dinheiro, ele não vai me faltar. Pode faltar saúde, ele não vai me faltar. Pode o índice de desemprego bater na minha porta, o Senhor não vai me faltar. Pastor Eduardo, ele viveu a vida para Deus. Ele viveu a vida orando. Pastor Edson, ele viveu a vida orando. E você quer que eu te prove que ele era homem de Deus? Porque dentro do lugar santo dos santos, se entrasse em pecado, era fulminado por Deus. Por que era fulminado? Deus matava o pecador? Não. É porque a glória de Deus descia naquele ambiente. Deus consome pecado. Deus consome pecado. É por isso que dentro do lugar santíssimo era necessário que uma fumaça fosse acesa, para o sacerdote ficar escondido dentro da fumaça, para quando o Senhor descesse, não matasse o sacerdote. E segundo os historiadores, o sacerdote entrava com uma corda e alguns sinos pendurados nessa corda, porque se os sinos parassem de tocar, morreu lá dentro, chama o outro, coloca o outro para oferecer sacrifício. Morreu lá dentro, chama o outro, coloca o outro para oferecer sacrifício. Mas Zacarias, ele era reto. Se ele não fosse, Deus tinha matado ele na hora que ele entrasse. Zacarias era justo. Zacarias tinha vida com Deus. Aí tem pessoas, pastor Eduardo, que ele começa até a orar, começa a jejuar, ler Bíblia, começa a ter uma vida de comunhão, mas porque Deus não faz aquilo que ele pede, ele se afasta. Mas porque Deus não faz aquilo que ele tanto almeja, ele se afasta. Só que Zacarias é diferente. Zacarias, ele está indo fazer aquilo que Deus mandou a ele. O que Deus mandou Zacarias fazer? Deus mandou Zacarias entrar no templo e obedecer a ordem sacerdotal, obedecer o seu ministério. Quando Zacarias ele está entrando, a Bíblia diz que tem um povo que ficou do lado de fora orando. E Zacarias entrou, que coube-lhe por sorte oferecer incenso dentro da casa do Senhor.
E se você não sabe, a sorte que era lançada não é sorte, a sorte humana, porque Deus não trabalha com sorte. A sorte era, pegava 2 pedras negras, Urim e Tumim, se a pedra acendesse era sim, se a pedra não acendesse era não. Então lançaram sorte com as pedras sacerdotais. Ele entra para dentro do templo para oferecer o incenso. O que era incenso? Incenso era a adoração. Incenso era adoração a Deus. Agora se coloca na vida de Zacarias, se coloca, vamos dizer assim, no coro de Zacarias. Zacarias orou a vida inteira: Senhor, me dá um filho. Zacarias orou a vida inteira: Senhor, me dá um primogênito, me dá um herdeiro, para que a minha genealogia se prolongue. E o Senhor nunca escutou a oração, nunca respondeu a oração de Zacarias. Perdão, Deus escuta todas as orações, mas é difícil ele responder. Deus escuta todas, mas seleciona algumas orações para responder. E direto Zacarias batia no céu. Zacarias batia: Senhor, me dá um herdeiro, Senhor, me dá um filho, Senhor, abençoa minha casa, Senhor, me dá genealogia. E isso nunca acontecia. Só que a questão, pastor Edson, é que quem não tinha filho, pastor Eduardo, não tinha honra. Porque dentro do Gênesis e dentro dos livros da lei, era um mandamento multiplicar. Então o sacerdote era o primeiro que tinha que ter filho, que tinha que ter genealogia. É só você olhar todos os sacerdotes que tem na Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, nenhum sacerdote teve menos de 8 filhos. Os camaradas era bom de fazer filho, os camaradas queriam ter genealogia. Agora o povo olhando para Zacarias e dizendo: Zacarias, você não prega que Deus cura, por que ele não cura a madre da tua esposa? Zacarias, você não prega que Deus faz, por que Deus não faz na tua vida? Zacarias, você não diz que esse Deus é todo poderoso, você largou a tua vida para servir a Ele, você deixou tudo para servir a Ele, você está anos na presença dEle, você está anos orando, está anos pregando, está anos exercendo e nada acontece. Mas Zacarias, ele está indo fazer o que? Fazer o teu ofício. Zacarias está indo fazer o que Deus mandou. E qual que era a mensagem de Zacarias para o povo? Pastor Edson, a mensagem era essa: Deus não fez aquilo que eu pedi, mas eu vou fazer aquilo que Ele pediu. Você não entendeu? Deus não fez aquilo que eu pedi, mas eu vou fazer aquilo que Ele pediu. Eu vou continuar exercendo o meu ministério. Você quer ver quando o diabo fica nervoso, quando o diabo não aguenta? É quando ele vê um servo que a porta se fechou, mas ele está dizendo: eu vou continuar fazendo o meu ofício. É quando ele vê um servo, a enfermidade batendo na porta, mas ele está dizendo: eu vou continuar fazendo o meu ofício. Deus está dizendo: nenhuma obra no Senhor é vã. Continue fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Não larga o teu ministério, não larga a tua chamada. Ele está indo fazer o que Deus mandou ele fazer, mesmo que Deus não tenha feito aquilo que ele queria. Isso é difícil. Porque fazer, pastor, enquanto tudo que você pede Deus dá, é fácil. É fácil, você se sente uma criança bajulada. Porque a criança, quando ela é pequena: pai, me dá um pirulito, pai dá o pirulito. Pai, me dá um salgadinho, pai dá um salgadinho. Pai, me dá isso, e a criança está sempre alegre: ai, com o pirulito, ai, com o salgadinho. Agora experimenta a criança pequena passar e ver um doce e você não dá. O berreiro já começa, é que nem muitos crentes, porque está na presença, enquanto Deus está dando, Deus abre a porta, Deus abre e continua. Deus me dá um carro, Deus dá, vou continuar. Aí perde o carro, já começa a andar de cabeça baixa. Aí a porta se fecha,
ele já está dizendo: Deus não existe. Não é que Deus não existe, é você que é mimado. Por quê? Porque quem vê o céu não está preocupado se perde o carro, se perde a casa, se a porta se fecha. O destino é o céu. Jesus disse: não vos alegreis porque os demônios caem, não vos alegreis porque milagres acontecem, mas vos alegreis pelo vosso nome está escrito no livro do céu. Deixa eu ver quem valoriza. Rabacaia Xera. Deixa eu ver quem valoriza. Deus está dizendo: mais vale o teu nome escrito no livro do céu. Zacarias, ele faz o que Deus manda. Zacarias, pastor Eduardo, ele é proativo. Zacarias, ele estava dizendo: olha, Deus não fez o que eu quis, mas eu vou morrer fazendo aquilo que ele destinou para a minha vida. Sabe quando o crente perde? O crente não perde quando a porta se fecha. O crente não perde quando a enfermidade chega. O crente perde quando ele desiste. É aí que o crente perde. E tem alguns que ainda vão levantar a voz e vão dizer: não, minha vida está assim porque é obra de feitiçaria. Não, na minha vida está assim porque ofereceram meu nome para não sei quem. Irmão, vai orar, porque você de joelho é mais forte do que qualquer obra de bruxaria. Você de joelho é mais forte do que qualquer encantamento. Números capítulo 23, Balaão, ele está destinando e chegando lá para amaldiçoar o povo, para lançar um feitiço. Mas quando ele vai lançar o feitiço, ele olha e fala: olha, eu não posso amaldiçoar quem Deus já abençoou. Deus está dizendo: você não perde quando a dor chega, você perde quando você desiste de lutar. Infelizmente nesses dias tem muitos crentes desistindo, pastor. Tem muita gente que está largando aquilo que Deus entregou nas mãos. Deus entrega responsabilidades em nossas mãos. Faça o que Ele mandou. Só isso. Faça o que Ele mandou. Ele cuida do resto. Faça o que Ele manda. Ele se encarrega de pronunciar o teu nome. Ele se encarrega de guardar a tua casa. Ele se encarrega de guardar a tua família. Mas faça aquilo que Ele manda. Não pare de fazer. Não pare de lutar. Continue fazendo aquilo que Deus entregou nas suas mãos para você fazer. Zacarias, ele entra no templo. E o ministério dele agora, aquilo que ele tinha que fazer era acender incenso perante o Senhor. Incenso era a adoração. O que era incenso? Incenso era pego às brasas do altar de sacrifício, aonde se fazia o sacrifício de animais ali para expiação de pecado. Pegava aquelas brasas, trazia essas brasas até o outro altar de incenso, que ficava no lugar santo. Altar de sacrifício, lugar santíssimo, que era a Arca da Aliança. Altar de incenso, lugar santo. Átrio, lugar santo, santíssimo. Átrio onde o povo estava, lugar santo e santíssimo, locais de sacrifício e adoração. Ele volta, ele vai certinho, ele vai até o local de sacrifício, ele pega as brasas do altar de sacrifício e traz para o altar de adoração. Tem gente que já pegou, antes dele acender a adoração, ele pegou as brasas do altar de sacrifício e trouxe para acender a adoração. Pregador, não entendi. Toda a adoração
adoração deve nascer no altar de sacrifício, porque tem muita gente que dá aleluia aqui, mas não ora em casa. Tem muita gente que dá glória aqui, mas não prepara o sacrifício em casa. Zacarias, ele está fazendo a verdadeira adoração. Qual adoração é essa? Antes eu vou para o sacrifício, antes eu vou pegar a brasa, eu vou no sacrifício, pego a brasa, depois eu venho e acendo o altar de adoração. Aqui é a adoração verdadeira, porque tem a falsa também. Existe a adoração verdadeira e existe a falsa. Levítico 6, Nadab e Abiú, 2 filhos de Arão, 2 sacerdotes, pastor Eduardo, que também foram destinados para oferecer incenso dentro do tabernáculo. Só que quando eles vão oferecer incenso, em vez deles pegar a brasa do altar de sacrifício, eles mesmo pegam e tacam fogo numa brasa. Fala, vamos dar um jeitinho aqui, já que o fogo de Deus não veio, vamos tentar colocar fogo nós mesmos, vamos tentar dar uma ajuda, vamos tentar dar uma balançadinha, uma ajudinha aqui. Olha para mim, tem muita gente que está querendo dar essa ajudinha, tem muita gente que está querendo se propagar, se autotitular, tem muita gente que está se oferecendo. Começou ontem no Evangelho, conferencista internacional, começou ontem, já sou pastor, começou faz 3 meses, 4 meses, já está dizendo que está sendo ungido até por umas patentes aí que nem existe. E aí Deus está olhando lá do céu e Deus está dizendo, ei filho, não é assim não, vai na brasa de sacrifício primeiro, vai na onde ninguém te vê primeiro, pega as brasas do altar de sacrifício para depois acender o altar de adoração. Nadab e Abiú, aí pegaram as brasas de qualquer jeito. Já que Deus não coloca fogo na igreja, vamos inventar aqui umas línguas doidas, umas línguas estranhas, que quando chega lá no céu, até o Senhor fala, essa daí foi estranha mesmo. Vamos fazer um negócio de, vamos gritar, e grita, e vai, e tenta. Já que Deus não está fazendo, eu vou fazer. Só que aí naquele tempo o negócio era mais estreito. Naquele tempo não era que nem hoje. Hoje a pessoa passa o dia todo falando palavras torpes. O Glória vai diminuir agora, mas eu vou falar. A pessoa passa o dia todo vendo novela da Globo. A pessoa passa o dia todo só se envolvendo com negócio de esquerda, de política, que esquerda é do capeta, viu? Esquerda é do capeta. Passa o dia todo se envolvendo com coisas que não agradam a Deus. Aí chega aqui e começa aquele aleluia, aquele glória, e fecha o olho e bate o pé. E Deus está olhando lá no céuzão e está dizendo, eu só não te mato porque está no período da graça. Porque se fosse no período da lei, eu já tinha te fulminado faz. Deus só não matou algumas pessoas, pastor Eduardo, dentro da igreja ainda, porque não está no período da graça. Quando Deus olha, Deus vê o sangue de Cristo sobre as nossas vidas. Mas se não fosse, tinha muita gente fulminada aqui dentro. É uma mistureba só. Aí canta funk, em casa canta louvor na igreja. Eu vou falar palavrão em casa e falar aleluia na igreja. Eu vou falar palavrão em casa e vou falar umas línguas estranhas na igreja. E vai assim de qualquer jeito, e vai indo de qualquer maneira. E Deus está olhando lá do céuzão e está dizendo, vai continuando, meu filho, vai se sujando mais, vai se sujando mais, se suja bastante, porque o teu destino é o inferno. Mas deixa eu dar uma notícia, enquanto tem gente se sujando como Nadab e Abiú, tem gente que está se branqueando como Zacarias cada vez mais. Nadab e Abiú não tem conversa, mas eu quero ver o Zacarias aqui. Eu quero ver os verdadeiros Zacarias dessa noite. Nadab e Abiú morre porque tentaram a Deus. Tem muita gente que não está morrendo com o corpo, mas a vida espiritual já morreu faz tempo. Brinca tanto
que a vida espiritual do camarada já morreu faz tempo. Você não vê mais frutos, você só vê técnica. É técnica vocal, é técnica de oratória. Não, mas eu sei falar, eu falo assim, eu uso as palavras bem encaixadas. Não, mas eu sei louvar, eu domino melisma, eu domino falsete, eu domino não sei o que lá, eu nem sei esses negócios, mas eu domino. Aí chega lá, ele canta, e vai, e está contando com a sua técnica, e está tentando colocar fogo com as suas próprias mãos. Aí o Senhor está olhando do céu e está dizendo: canta sozinho, com você eu não canto não. Canta sozinho, com você eu não canto. Aí vem o pregadorzão, que já morreu faz tempo, e ele vem já com o título conferencista internacional, e ele vem confiando no seu bacharel, e ele vem, e ele prega, e ele vê que não está dando certo, e ele grita, e quanto mais ele grita, mais feio fica. Mas ele grita, e Deus está olhando lá do céu e está dizendo: com você eu não prego não, prega sozinho, com você eu não prego. Mas aí quando vem alguém, não tem nem nome, não parece com pregador, talvez não tem nem estudo, mas ele está vindo cheio de Deus. E quando ele chega, Deus está dizendo: vamos fazer o seguinte, você prega e eu dou a inspiração, você prega e eu curo, você prega e eu saro. Deus está dizendo: cadê o Zacarias essa noite, que vai acender o verdadeiro? Eu estou todo arrepiado aqui. Deus está dizendo: Adadadab e Abiú, sai para lá, eu quero saber do Zacarias. Aleluia. Aleluia a Deus. Nessa igreja aqui não tem não, mas tem muito crente assim. Aqui não tem não, mas tem muito crente assim, que vai levando a obra de Deus, empurrando com a barriga, ó. Vai levando a obra do Senhor, empurrando. Vou assim mesmo. Se prepara, acende a verdadeira adoração, acende o verdadeiro altar. Você quer ver outro que acendeu a adoração verdadeira? Elias. Enquanto eles estavam se cortando, eles estavam oferecendo o sacrifício do seu sangue. Elias estava mostrando: o sacrifício não precisa, o sacrifício não é necessário, ele só precisa da adoração verdadeira. Elias pega, conserta o altar primeiro, limpa o altar. Elias vai preparando, Elias coloca água, então Elias ora, vem fogo do céu e consome o holocausto. Deus está dizendo: prepara a adoração primeiro em casa, prepara o louvor primeiro em casa. Deus está precisando de uma geração que não vem somente aqui. Culto não é só igreja, Deus não é só culto. Deus está precisando de uma geração que se prepara em casa, que ora nas madrugadas, que tem intimidade com Ele. Glória a Deus. Ele entra, pastor, ele oferece a verdadeira adoração. E a verdadeira adoração, pastor Eduardo, ela entra no trono de Deus. A verdadeira adoração, ela entra no trono de Deus. Porque a adoração, ela só pode ser destinada a quem está assentado no trono. A adoração, ela não é para os anjos. A adoração, ela não é simplesmente uma forma que nós fazemos barulho aqui embaixo. A adoração, ela chega no trono.
Deus, quando criou os anjos, Ele criou para que fosse adorado. Só que Deus nunca obrigou ninguém a adorá-lo. Depois Deus cria Adão e Eva, também não obriga. Mas Deus é digno de adoração. Só que só adora a Deus quem reconhece que Ele é Deus. Só adora a Deus quem reconhece que Ele é o Criador. Adoração, ela chega no trono de Deus. Tem gente, pastor, que está aqui, talvez está 3, 4 anos na igreja, mas a vida não muda. A vida está no mesmo lugar, porque talvez não está adorando da forma que deveria adorar a Deus. Sabe o que move o céu? Adoração. Talvez a petição não mova, mas a adoração move. Eu vou provar na Bíblia, como foi dito. Quando aquele homem chegou até Jesus, clamando para o teu servo. Quando um homem chegou até Jairo, chegou até Cristo, clamando porque a tua filha estava enferma. Quanto mais ele falava, Jesus, vamos rápido que a minha filha está enferma. Jesus caminhava mais devagar. Jesus, anda rápido aí porque minha filha vai morrer. Jesus caminhava mais devagar. Olha aí. A petição dele não estava sendo capaz de mover os pés de Jesus. Pedia, mas a petição dele não estava sendo capaz de mover os passos de Cristo. Mas quando ele parou no chão, se ajoelhou e adorou a Jesus, Jesus falou, agora vamos lá porque a adoração move os meus pés. Vamos lá porque a adoração move a minha glória. Crente sábio é crente que adora a Deus. Crente sábio é crente que adora a Deus, porque sabe, está adorando aqui e Deus está fazendo lá em cima. Está adorando aqui e Deus está dando livramento. Está adorando aqui e o diabo está caindo por terra. Crente sábio, num culto como esse, ele já estava adorando a Deus. Ele já estava enaltecendo ao Senhor. E eu vou provar na Bíblia que a adoração, ela entra no trono de Deus. Em Lucas capítulo 1, Zacarias, ele vai oferecer incenso ao Senhor. Já em Apocalipse capítulo 9, a Bíblia diz que o incenso é levado para o céu em forma de adoração por um anjo. O anjo carrega o incenso. Beleza, Melqui, a adoração estava na terra, agora o anjo carregou para cima. Mas aonde que você prova que a adoração ela chega no trono? Isaías capítulo 6. Isaías está tendo uma visão de alguns serafins voando em volta do trono do Senhor. E ele fala, eles tinham 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Mas a palavra está aqui, e a voz, e o trono, a porta do céu se abriu com a voz daquele que clamava. A porta do céu se abre. Quem que clama? Jesus. Jesus está dizendo, abre a porta, e a casa se encheu de incenso. Agora entenda, Lucas capítulo 1, a adoração está na terra. Apocalipse capítulo 9, a adoração está subindo. Isaías capítulo 6, Jesus fala, abre a porta do céu para que a adoração entre no meu trono. Deus está dizendo, ei, adora, porque a tua adoração ela chega no céu. Adora, porque a tua adoração move o trono de Deus. Deixa eu ver. Deus está dizendo, adora Ele, que tem milagre, tem cura, tem libertação. Aleluia. Quando ele
oferece adoração a Deus. Existia um povo, como nós lemos, que estava do lado de fora. E estava orando, mas estava do lado de fora. Mas estava orando. Zacarias não ora, ele adora, mas adora do lado de dentro. Tem pessoas que estão orando, mas estão orando do lado de fora. Zacarias não ora, mas adora do lado de dentro. E sabe para quem que Deus ele vai destinar um anjo? Uma multidão orando do lado de fora, Deus fala assim: vai naquele que está adorando do lado de dentro. Porque na oração você mostra o que você quer de Deus, mas na adoração você mostra o que o Senhor representa para você. Zacarias não ora, mas ele está adorando, dizendo: Senhor é meu Deus. Ele está adorando, dizendo: eu reconheço o Senhor como Deus da minha vida. Deus está dizendo para alguém aqui: tem gente que está só orando, mas está do lado de fora, vai receber nada. Mas quem talvez não está nem orando, mas entrou por lá de dentro e está oferecendo incenso, está oferecendo adoração, Deus está dizendo: tem resposta para a tua vida. Deixa eu ver quem crê. Deus está dizendo: tem resposta para a tua casa. Oferece incenso agora, oferece incenso agora, um minuto de adoração agora, oferece incenso agora. Arabacai, Arabidaraxera, Orabacalamanchora. Olha aí, o Nazareno está passando na casa agora. O Nazareno está passando na casa agora. Eu estou dizendo: cadê? Quem vai adorar? Cadê? Adora ele agora. Glória a Deus. Ele está adorando do lado de dentro. E ele está recebendo resposta de Deus. Deus recompensa quem mesmo em meio às crises, quem mesmo em meio aos problemas, continua fazendo aquilo que Deus mandou. Enquanto Zacarias está lá preparando, enquanto Zacarias está acendendo, Deus já está dizendo para o anjo Gabriel: Gabriel, desce lá e entrega uma mensagem para Zacarias. E a mensagem é que ele terá genealogia. Zacarias orou a vida inteira para que tivesse genealogia, para que tivesse um filho. E quando ele já estava avançado em idade, que Deus foi lhe conceder aquilo que ele tanto orou. O que eu vejo nisso aqui? Insistência. Zacarias não desistiu de pedir. Zacarias não desistiu de orar por aquilo que ele tanto necessitava. Jesus fala: batei na porta e a porta será aberta. Jeremias orou a vida inteira por uma geração que não escutava a sua pregação e não desistiu de orar. Não desista de pedir aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Não desista do propósito que o Senhor tem colocado na tua frente. E quando o anjo desce, já tinha se passado tanto tempo que Zacarias tinha pedido isso para o anjo, que quando o anjo desce, nem Zacarias acredita mais que isso pode acontecer. Quando o anjo desce, pastor Edson, o anjo olha para Zacarias. E quem está pregando para Zacarias não é um profeta, não é um pastor. Quem está pregando para Zacarias é um anjo. E quando o anjo desce, Zacarias vai duvidar do anjo.
O anjo vai dizer para ele, pastor Eduardo, a tua oração foi ouvida. E a tua mulher dará luz a filhos. A tua oração foi ouvida. Senhor, mas faz tanto tempo que eu pedi isso, mas ela foi ouvida. Senhor, mas tem 10 anos que eu pedi uma casa própria, mas a tua oração foi ouvida. Senhor, estou 2 anos orando por uma porta aberta, mas a tua oração foi ouvida. Deus não tem memória curta. O homem pode até se esquecer daquilo que ele promete, mas Deus não tem memória curta. No seu tempo, na tua hora, Ele vai fazer aquilo que Ele tem preparado para você. Nem Zacarias acredita. Só que Zacarias tinha crédito. Zacarias, ele está desacreditado, mas Zacarias tinha crédito com Deus. Zacarias olha para o anjo e fala assim: olha, como poderá isso acontecer? Se fosse como alguns profetas por aí fazem. Estão dizendo o seguinte, alguns profetas por aí, pastor: eu profetizo, eu falo o que vai acontecer na sua vida, só que se você não crer, se você desacreditar, não acontece. Isso aí não é profecia, isso aí não é profeta. Porque quando Jeremias abria a boca e profetizava, mesmo que o povo não acreditasse, acontecia o que ele falou. Isso aí é fácil ser profeta. Aí é fácil profetizar. Deus vai te dar um carro, Deus não deu, foi porque você não creu. Deus vai abrir a porta, Deus não abriu, foi porque você não acreditou. Só que a Bíblia mostra Zacarias sem acreditar e mesmo assim Deus fazendo. Se fosse como alguns profetas aí falam, o anjo ia falar assim: não, eu desci cabeça, você não acreditou, eu estou subindo de novo para o céu. Mas o anjo olha e fala assim: tu não acreditou, vai ficar mudo, mas aquilo que Deus falou vai acontecer. Tu não acreditou, vai pagar o preço, mas aquilo que Deus falou vai se concretizar. Deus mandou dizer para você nessa noite: aquilo que Deus preparou, o diabo não vai impedir. Aquilo que Deus preparou, o inferno não vai parar. Aquilo que Deus preparou, você querendo ou não, vai acontecer. Aí o anjo fala para ele: Zacarias, eu acho que você não me conhece. Zacarias, eu assisto diante da sala do Senhor. Zacarias, eu não trabalho para a prefeitura. Zacarias, eu não trabalho para o homem. Zacarias, eu não trabalho para o presidente do Corinthians, nem para Jair Messias Bolsonaro. Zacarias, eu trabalho em uma sala onde não existe a palavra impossibilidade. Você está desacreditando de Deus, você vai ficar mudo. Ei, não desacredita do Senhor não, não desacredita da obra não, não desacredita do profeta não, não desacredita do que é pregado não, do que é falado não. Você pode pagar preço, viu? Você pode passar por coisas que não deveria passar. Você está mexendo aonde não era para mexer. Zacarias, sendo sacerdote, Deus não poupou Zacarias. Aleluia. Só porque Zacarias por um momento desacreditou, Deus não poupou ele. E aí tem gente que quer ficar tocando no homem de Deus, quer ficar tocando na mulher de Deus. Não, mas é que é isso, não, mas é que é aquilo. Não, mas não, você para com isso. Para com esse negócio. É melhor ficar quietinho no canto, é melhor ficar de boa. Porque aquele que desacredita do servo de Deus não está desacreditando do servo, está desacreditando do próprio Deus. Aquele que mexe com o servo está mexendo com o teu Senhor.
Zacarias desacredita, mas mesmo assim a mensagem continua sobre a vida dele. Zacarias desacredita, mas aquilo que Deus tinha continua acontecendo. Só que Zacarias paga um preço. Zacarias fica mudo até que a mensagem do Senhor se concretizasse. E o anjo olha para ele e fala assim: e você colocará o nome dele de João. Você colocará o nome dele de João. Este é o nome dele. Ele será profeta, a qual Malaquias e Isaías profetizaram, como foi dito sobre este altar nessa noite. Ele será profeta, e irá sobre ele a virtude de Elias. Como assim, Elias? Ele terá garra que nem Elias. Ele será corajoso que nem Elias. Ele terá as características de Elias. Olha que promessa maravilhosa. Deus está olhando para um sacerdote, está dizendo para ele que o filho dele será profeta. E o cargo mais alto, de mais intimidade com o Senhor, o cargo de mais responsabilidade naquela época era o de profeta. Não era o de sacerdote. Tem gente que diz por aí que era o de sacerdote, mas era o de profeta. O cargo mais pesado, mais respeitado e de mais intimidade no Antigo Testamento era o de profeta. Quando Deus ungia alguém como profeta, era Deus dizendo: eu estou ungindo, preparando alguém para usar a minha voz sobre a terra. Porque o profeta, ele simbolizava a voz de Deus, era o direcionamento. Por isso que João Batista direcionou o povo para Jesus, porque profeta era o direcionamento. Deus estava falando para Zacarias: Zacarias, estou dando direcionamento para o meu povo. Através de ti darei direcionamento para Israel. E profeta não somente fala o que Deus quer, profeta sente o que Deus sente. Profeta não só fala o que Deus quer, profeta sente o que Deus sente. Eu nunca vi uns camaradas que se diz profeta, aí vê uma situação de chorar na igreja, e ele não está nem aí. Profeta fica triste, profeta sente o que Deus está sentindo no céu, quando as coisas não estão indo bem. Deus estava levantando um profeta com o nome de João Batista. Só que Deus falou para Zacarias: Zacarias, olha, você ficará mudo até que a promessa se cumpra. A Bíblia vai dizer que a mulher de Zacarias, chamada Isabel, ela vai começar a gerar. A sua barriga vai começar a crescer. A promessa do Senhor vai começar a se cumprir. Só que enquanto o menino não nascesse, a voz de Zacarias não voltava. Enquanto o menino não nascesse, a voz de Zacarias não voltava. E quando a barriga estava crescendo, Zacarias mudo, Zacarias sem conseguir falar uma palavra, Zacarias mudo, sem conseguir falar uma palavra. E quando estava próximo do menino nascer, a família de Isabel veio até a casa de Zacarias. E a Bíblia, Lucas, ele escreve, e Lucas escreve tão explicativo, que Lucas mostra que nem tudo que é família você deve levar sempre para dentro da tua casa e deixar saber as suas intimidades, porque conta tudo, aí vai alguém repreender: não, mas é família. Porque fala tudo, mas vai alguém dar um conselho: não, mas é minha família, é meu irmão, é minha irmã, é não sei o que, não sei o que lá. E as coisas não dão certo, e o negócio não vai para frente, e você não sabe o que está acontecendo. É o seu familiar que você fica contando tudo para ele. Conta para ele, vai, fala para ele. Recebeu um aumento no serviço, fala para ele. A porta se abriu, fala para ele. Aí a porta se fecha, não sabe por que fechou.
As coisas começam a retroceder, não sabe por que retrocedeu. Todo familiar tem sangue, mas nem todo familiar é amigo. Todo familiar tem sangue, mas nem todo familiar é amigo. Os familiares vieram até a casa de Zacarias, o pastor Eduardo. E eles vieram para quê? Para ver o milagre. Porque Isabel era estéril, pastor. Isabel não gerava. Isabel, se fosse nos dias de hoje, mandar um zap lá para suas irmãs, para sua família. Nossa, eu tenho uma notícia para te contar. Eu estou grávida. Como se você era estéril, Deus me curou. E aí o povo foi tudo para a casa dela, para contemplar o milagre. Mas se fosse pessoas que fossem só para contemplar o milagre, eles iam para quê? Para contemplar o milagre. Se foi para contemplar o milagre, que benção, Deus abençoe, que dê tudo certo. Mas aquele que não vai para contemplar o milagre, ele quer dar palpite. Ele não vai só para ver, ele vai para palpitar, pastor. O que vai desejando o seu bem, na tua vitória, ele fala graças a Deus, ele comemora contigo. Ele fala, Deus te abençoe. Agora que o que está te invejando sempre, ele vem com um palpite. Vou comprar esse carro, tem certeza? Esse aí bebe muito. Esse aí as peças é cara. Vou comprar esse apartamento, rapaz, vai conseguir pagar? Vou fazer isso, você tem certeza? Sempre tem um palpite. Não foi diferente na vida de Isabel e na vida de Zacarias. Zacarias sendo sacerdote, Zacarias está mudo. Aí chegam os familiares de Isabel na casa. O menino nasce. Eles estão lá alguns dias. E quando o menino nasce, pelo costume que foi lhe dado para Abraão, a criança com 8 dias de idade, a criança tinha que ser circuncidada. E o que era a circuncisão? Tirar o excesso de carne do prepúcio. Significava tirar o excesso de carnalidade e aliança com Deus. Significava ter a carne cerrada em aliança com o Senhor. Era um pacto que Deus tinha feito com Abraão e todos faziam naquele tempo. Eles circuncidam o menino. E segundo a lei, só pode dar o nome depois que circuncida. Primeiro vem a circuncisão, depois que vem o nome. A circuncisão era a aliança. Primeiro vem a aliança, depois vem o nome. Primeiro vem a aliança com Deus, depois Deus divulga o nome. Primeiro vem intimidade com Deus, depois Deus divulga a tua agenda. Primeiro vem intimidade com Deus, depois Deus divulga o teu ministério. Primeiro é a aliança, depois que vem o nome. Dessa forma foi feita. Pegou um menino de 8 anos de idade, circuncidou o menino que nasceu e tinha uma promessa. Aí que entra o palpite. Aleluia! O nome do profeta era João. Deus tinha falado, o nome dele é João. Pronto, acabou. Só que aí os familiares começam a falar assim: coloca o nome de Zacarias, para ficar parecido com o nome do pai. Coloca o nome de... Não tem ninguém com o nome João na família. Não tem ninguém com esse nome. Nossa, mas que nome feio. Nossa, mas que negócio. Nossa, mas se intrometido, se intrometendo na onde não é chamado. Irmão, dá conselho quando te pedirem conselho. Dá palpite quando te pedirem palpite. Se não pediu, fica quietinho. Se não pediu conselho, guarda para você. Queriam roubar o nome que Deus tinha para aquele homem. Queriam roubar aquilo que Deus tinha para o João Batista, que era profeta. João Batista só teve o nome de João porque Isabel era submissa ao teu marido. Porque Isabel respeitava a opinião de seu esposo.
Porque estava todo mundo olhando, dizendo: coloca o nome de Zacarias, coloca esse nome, e não sei o que. Aí Isabel levanta a voz e fala assim: quem vai ver o nome vai ser o pai, porque não foi comigo que Deus falou dentro do tabernáculo, não foi comigo que Deus falou quando o incenso acendeu, não foi comigo que o anjo desceu e liberou a profecia, foi com ele. Se foi com ele, quem vai dar o nome vai ser ele. Se foi com ele, quem vai bater o martelo vai ser ele. Deus está dizendo para alguém aqui: não deixe que ninguém roube o nome que Deus escreveu para a tua vida. Não deixe que ninguém roube o ministério que Deus preparou para a tua vida. Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. Eu vou finalizar. Aleluia. Deus de milagres. E quando, pastor, chegam até Zacarias, tinha um costume. Qual costume que era esse? O costume era de escrever o nome da criança, e este nome só ser mostrado após a circuncisão. E a circuncisão era tirar o excesso de carne, o excesso de carnalidade. O versículo 63, Zacarias pega uma tábua de escrever. Zacarias pega uma tábua de escrever e ele escreve João. Só que Zacarias, ele pega essa tábua e faz isso dentro do costume dos judeus. Você concorda? Você concorda que se eu escrever algo aqui e grudar sobre o meu peito, somente eu sei o que está escrito aqui? Sim ou não? Sim. Somente eu que sei o que está escrito na palma da minha mão. Zacarias escreve o nome João. Ele sabe que o nome é João. Ele sabe que é o profeta. Ele sabe que é a promessa, que é o ministério. Mas ele escreve o nome João e coloca sobre o seu peito. E quando ele escreve o nome João e coloca sobre o seu peito, ele faz uma pergunta: já circuncidou o menino? E aí Isabel responde: já. O que é circuncidar? Circuncidar é tirar o excesso de carne. Sabe por quê? Que a tábua não tinha virado ainda, porque Zacarias não tinha certeza que o menino tinha sido circuncidado. A tábua está virada. A tábua está virada para mim, mas só vou virar a tábua se tiver tirado o excesso de carnalidade. Só vou virar a tábua se virar o excesso de carne. Não entendi, pregador. Ele estava com o nome, mas o nome estava virado para ele, e ele estava dizendo: eu vou virar a tábua, mas antes responde: tirou o excesso de carnalidade, tirou o excesso de carne da vida. Deus está dizendo: a tábua de Deus está na mão do Senhor. O Senhor está com teu nome escrito para o peito dele, e Deus está dizendo: tirou o excesso de carne. Enquanto não tirar o excesso de carne, só Deus sabe o teu nome. Enquanto não tirar o excesso de carne, só Deus sabe o teu ministério. Enquanto não tirar a carnalidade, só Deus sabe o que Ele tem preparado para a tua vida. Só que a Isabel, ela abre a boca e fala: já circuncidou, já tirou o excesso de carnalidade. E aí quando tirou, Zacarias começa a virar a tábua. Vai, cobre a séria. Levanta a mão. Levanta as duas mãos para o alto. Não baixa a tua mão, não baixa. Não baixa a tua mão. Rabacalaba séria. Ramandori, Calebidaio. Candoia séria. O avivamento está passando no nosso meio agora.
O ramando quer me dar a séria. A tábua de Deus virou. Alamando e decalabaxéria. A tábua do Senhor está virando para a tua vida nessa noite. Olha o renovo do Senhor aí. Olha o renovo do Senhor passando aí. O ramando quer me dar. Rebinho quer me ora séria. Quando me der a sé. Ramada que lhe dar a shui. Alamando e decalamanchoria. Calamada e a séria. Rabacou de quer me dar. Olha aí, tem diabo caindo por terra nessa noite aqui. O diabo está caindo por terra nessa lamanchoria. Olha aí, Deus está dizendo, a tábua vai virar. Aleluia. Aleluia. João capítulo 8, Jesus ele fala, vinde a mim e beba da fonte de águas viva. A fonte de água está no nosso meio nessa noite. E bebe dela aí, bebe dessa fonte aí. Ezequiel 47, Ezequiel experimentou. Eu vou entrar na profundidade, mas vou entrar só o calcanhar. Aí não dá certo. Eu vou entrar na profundidade e eu vou até o joelho. Eu vou entrar na profundidade e eu vou até o peito. Mas quem é obreiro de verdade, quem é proativo, mergulha nas águas do Senhor nessa noite. Calamanchor, que fecha seus olhos. Caminhar a xérica. Calamando e decala, Deus está visitando a tua casa agora. Candor, calamancho e derabiaxé. Ramada, calamanchor. Eu estou toda arrepiada aqui porque o Senhor está passando agora. Calamando, piedade, calaprocopiaxéria. Lamadarachor, calamidarassaio. Eu vejo demônios caindo por terra. Eu vejo obra de feitiçaria caindo por terra agora. Cantor, que lá Deus vai começar a tomar alguns aqui nessa noite. Deus vai começar a tomar as irmãs nessa noite. Calamandor, calabibaio. Arabacalamandor é a séria. Olha aí, olha o renovo de Deus. Está descendo agora. Está descendo o renovo agora. Olha o sopro de Deus passando agora. Recebe.